A questão já diz que é uma área que está sendo determinada, né? Uma região aqui por essas três desigualdades. Então, quando a gente tem uma desigualdade, pode ser interessante a gente primeiro olhar como seria a igualdade para depois ver o que a desigualdade significa. Vou fazer aqui uma observação rapidão. Então, se eu tivesse y igual a x, isso aqui é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ela, exatamente essa linha que eu fiz aqui em azul. Agora, se eu tivesse y maior do que x, são todos os y naquele x ali que eu determinei que vão ser maiores que ele. Por exemplo, na reta, se eu tenho aqui x1, vai corresponder ao y1. Mas para esse mesmo x1 aqui, o y 1,2, que está um pouquinho acima, também vale. Esse aqui também vale, esse aqui também vale, esse também vale, esse também. Toda essa galera para cima. Ou seja, vai ser toda essa linha. E isso vai acontecer para todos os x que eu tiver ali. Ou seja, vai ser essa região aqui, toda essa região acima da linha. E se eu tivesse, então, y menor do que x, seria tudo que fica para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho desigualdades, eu vou primeiro olhar a desigualdade para depois pintar esse gráfico, né? E como ele está dizendo, vai determinar uma região que eu vou ter que calcular essa área. Tá, vamos olhar então por partes cada uma dessas coisas aqui. A gente tem essa equação, y maior do que 3 meios de x menos 3 meios. Isso aqui é uma equação de função de primeiro grau, né? Porque é uma y e x elevado na 1. Então, isso aqui já nos diz que vai ser uma reta. E eu vou olhar, então, como é que seria o gráfico de y igual a 3 meios de x menos 3 meios. Então, esse gráfico aqui vou fazer no braço mesmo, porque na prova a gente não tem um software, né, para nos ajudar. Se ela tem menos 3 meios aqui como termo independente, que é a mesma coisa que menos 1,5, então ela vai cortar aqui no menos 1,5. Então, digamos que aqui é o menos 1, aqui seria o menos 2, o menos 1,5 teria aqui, mais ou menos. Vamos um pouquinho fora desse carro, não tem problema. Além disso, a gente sabe que ela é crescente, né? Porque ela tem o cara aqui na frente do x, o coeficiente angular positivo. E eu também posso determinar onde que ela corta aqui, né? No x. Se eu fizer, então, o y valendo zero, que é justamente o que vai corresponder a essa reta, né? Do x aqui. Então, se eu boto zero no y, eu vou chegar que ela vai fazer 0 igual a 3 meios de x menos 3 meios. Passo 3 meios para lá. Vou chegar que 3 meios é igual a 3 meios de x. Ou seja, quer dizer que o x vai ter que ser 1. Então, ela vai cortar aqui no 1. Então, ela está fazendo isso aqui, a minha reta. Só um esboço. Beleza, vamos olhar então agora outra reta aqui. Vamos olhar a y maior do que menos 2 terços de x mais 5. Estou fazendo aqui igualdades, tá? Depois vou para as desigualdades. Se eu olho, então, a y igual a menos 2 terços de x mais 5, eu sei que ela vai cortar no 5, porque ela tem termo independente 5, então vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5. E ela tem menos 2 terços, então ela é decrescente. Vamos ver onde ela corta ali no x. Então, vou fazer menos 2 terços de x mais 5 igual a 0. Então, menos 2 terços de x é igual a menos 5. Então, menos 2x vai ser menos 15. E aí, eu vou chegar que x vai ser 7,5. Tá, vai dar um valor aqui que não vai ser muito bom de marcar no meu gráfico, né? Porque, enfim, ele está muito longe. Se tipo bem para cá, assim. Porque nesse aqui é 5, ele teria que ser um pouco depois. Mas o que importa é que ela vai fazer esse desenho aqui assim. Beleza. E aí, a gente tem uma outra equação, que é essa equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado menor que 9. Vamos olhar a equação x menos 3 quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. E isso aqui é uma equação de circunferência, porque eu tenho aquela parte com x ali elevado ao quadrado e com y elevado ao quadrado. Lembrando lá da geometria analítica, né, a equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, isso quer me dizer que eu tenho uma circunferência, eu posso olhar, pegando esse 3 aqui e esse 3 aqui, vai ter centro 3 e 3. E daqui eu sei que o raio ao quadrado tem que ser 9, ou seja, o raio vai ser 3 também. Então, a circunferência vai ser aqui no 1, 2, 3,
1, 2, 3. E aí, vai encaixar aqui, é o meu centro. Como tem raio 3, quer dizer que ela vai ter que fazer exatamente essa distância aqui e essa distância aqui, né? Porque eu tenho 3 unidades para cá e tenho 3 unidades para cá. Então, ela vai ficar aqui tangenciando os eixos. Algo tipo assim. Muito bonita, mas tudo certo. Tá, eu consegui desenhar aqui as igualdades. O que tem que acontecer agora? Eu tenho que juntar tudo isso no mesmo gráfico e ver as desigualdades. Qual é o grande porém? Se eu vou montar uma área, quando eu encaixar essas coisas, eu tenho uma circunferência aqui, isso já está me dizendo que provavelmente essas coisas vão se encaixar de forma a eu ter que calcular ou uma área da circunferência total, uma área de uma secção, algo do tipo. Então, eu preciso saber onde que essas retas e a circunferência se encontram. Então, primeira coisa que eu vou fazer, quando eu boto no mesmo plano, né, isso aqui tudo, vou pegar aqui o da circunferência, tá, que eu acho que tá mais bonitinho, e vou botar a minha reta, essa aqui é azul. Então, eu sei que ela passa no 1, ou seja, ela passaria aqui no 1, e aqui seria no 1,5 e tal. Então, essa reta vai vir para cá. E aqui entra um porém. Será que ela vai passar pelo centro? Ou será que ela vai fazer uma coisa tipo assim? Ou será que ela vai ser mais inclinada passando por cima? Então, eu preciso verificar se ela vai passar pelo centro da circunferência, porque isso vai me dizer como é que vai ser a área que eu vou calcular depois. Então, eu vou testar se o centro da circunferência está incluído nessa reta. Ou seja, se eu boto 3, que é o x do meu centro, lá no valor do x dessa reta azul, se eu vou receber 3 de volta no y. Então, vou testar. Vou botar 3 aqui, vou testar aqui, ó, teste do centro. Se eu boto x igual a 3, eu vou ficar com y igual a 3 meios vezes 3 menos 3 meios. Isso aqui vai ser 9 meios menos 3 meios, que vai dar 6 meios, que dá 3 mesmo. Ou seja, ela vai ter que passar pelo centro da circunferência. Então, aqui está a minha reta azul. Vamos fazer agora a mesma coisa com a reta laranja, para saber se ela... Quando ela corta aqui no 5, né, que é o 3, o 4 e o 5, se quando ela corta no 5, ela vai fazer isso aqui, ou então se ela vai cortar exatamente no centro, ou o que vai acontecer. Bom, então eu vou testar o 3. Então, aqui o teste. Vou botar x igual a 3 também, e vou chegar aqui, y é igual a menos 2 terços vezes 3 mais 5. Aqui vai cortar esse 3 com esse 3, então y vai ser menos 2 mais 5, que é 3 mesmo. Beleza, corta no centro. Fazer isso aqui assim. Nossa Senhora. Liberdade poética para o meu desenho, tá? O que importa, ela se cruza aqui. Isso facilita a minha vida, porque eu sei que vai ser exatamente uma secção, né? Eu sei que isso aqui vai formar uma secção. Seria algo desse tipo aqui que eu estou formando. Como é que eu sei isso? Bom, agora eu vou olhar a parte da desigualdade. Eu queria, aqui no gráfico azul, ver o que era y maior, na verdade, né? Então, y maior do que 3 meios, blá, 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 é todo mundo acima dessa reta. Então, no meu desenho, vai ser todo mundo acima dessa reta aqui azul. No gráfico laranja, eu queria ver todo mundo que era y maior, então, vamos olhar o maior do que a reta, ou seja, o que está acima dela também. Então, todo mundo que está acima aqui. E no gráfico da circunferência, eu queria ver todo mundo que era menor do que 9. O que é ser menor do que 9? Quer dizer que a distância, né? Quando a gente olha a circunferência, a gente está vendo todo mundo que tem aquela distância, que é o raio do centro. Então, formou assim o risquinho. Quando eu digo que isso tem que ser menor do que 9, eu estou olhando todo mundo que tem uma distância menor do que o raio. Ou seja, seria tudo que está dentro dessa circunferência. Então, agora, vendo o que tem em comum, eu tenho que olhar qual é a área que está pintada pelos 3, que corresponde às 3 desigualdades. E a única área que eu vou ter é essa aqui, ó. Esse pedacinho aqui em cima. Isso quer dizer que eu preciso calcular, então, qual é o valor dessa secção, quanto é que é a área dessa secção. Para calcular a área de uma secção, eu sempre preciso saber quanto é que é a medida desse arco aqui. Porque se ele for um arco de 90, eu posso usar lá, fazer a área do círculo, né, que vai ser πr ao quadrado, e dividir por 4, porque cabem 4 desses dentro do círculo. Ou então, se for um de 60, eu vou poder dividir por outro valor. E assim por diante, fazendo uma correspondência, né, com o que seria 360 a volta inteira. A gente, inclusive, pode fazer isso através de uma regra de 3. Tem fórmula para
o arco, mas eu não, para a secção, desculpe, mas eu não acho que vale a pena, porque ela vem de uma regra de 3. Tá, então chegamos no ponto que quanto é que é, então, esse ângulo aqui? Qual é esse arco que está correspondendo à secção? E aí a gente tem que olhar de novo para essas retas, porque essas retas, elas podem estar se cruzando assim, fazendo um ângulo agudo, ou elas podem estar num ângulo um pouco mais aberto, ou elas podem estar num ângulo de 90. E aí a gente tem a geometria analítica para nos ajudar a pensar sobre isso. A gente tem uma relação entre coeficientes angulares, né? Que se o coeficiente angular de uma reta for igual ao coeficiente angular da outra reta, quer dizer que elas são paralelas. Mas a gente sabe também que se o coeficiente de uma reta for igual ao inverso de sinal trocado da outra reta, elas vão ser perpendiculares, ou seja, vou formar 90 graus. E eu justamente tenho aqui um coeficiente angular que é 3/2 e o outro é menos 2/3. Eles são coeficientes angulares que estão inverso de sinal trocado. Se eu inverter 3/2, eu vou ficar com 2/3. Se eu troco sinal, vai dar o menos 2/3 mesmo. Então, quer dizer que, com certeza, essas retas são perpendiculares. Já que elas são perpendiculares, quer dizer que essa secção aqui, ela vai ser 1/4 da área do círculo todinho. E, bom, a área do círculo, então, ela é πr². A gente sabe que o raio é 3, então a área do círculo vai ser π vezes 3². Então, a área do círculo vai ser 9π. Isso quer dizer que a área da secção ali vai ser 9π dividido por 4, que nos dá a letra C. Tá? Então, é uma questão um pouco chatinha, porque a gente tem que saber vários tipos de equação, né? Como é que a gente faz a equação de cada uma das retas e da circunferência. Também temos que saber a desigualdade, o que representa isso, pintar qual parte e tudo mais. E ainda vem a parte de geometria plana, né? Que é saber calcular a área do círculo. Então, ela envolve muitas coisas. Qual é a minha dica para esse tipo de situação? Tá? Porque já apareceu desigualdade na URGS em outros contextos, às vezes só com equação de reta e tudo mais. Vai com calma, tá? Faz cada uma das equações, primeiro a igualdade, depois vai para a desigualdade e depois junta tudo. Se a gente já tenta meter uma desigualdade junto com a outra, às vezes pode ser um pouco desesperador e aí a coisa se embola e fica cada vez mais difícil. Uma observação se aqui a gente não tivesse que as retas fossem perpendiculares, a gente teria que buscar alguma outra relação entre elas. Aí ver se esse coeficiente angular correspondente a esse ângulo, por exemplo, da reta laranja, se ele é algum dos valores de tabela que a gente conhece, tipo 150, que é da família do 30 graus, algo assim. E também, se a gente tivesse que as retas não cortam no centro da circunferência, né? Digamos que ela cortasse aqui assim, formasse essa... Digamos que eu quisesse calcular isso aqui, eu também poderia calcular isso, por mais que não seja uma área que eu sei calcular, mas eu poderia utilizar a ideia de área da secção, que seria essa área laranja, né? A mesma coisa que eu fiz agora nesse problema, e tirar a área desse triângulo, tá? A laranja que eu marquei. Esse triângulo é um triângulo isósceles, onde ele vai ter raio e raio aqui na medida dos lados, então teria que ser dado isso, a gente teria que saber quanto é que é aquela abertura. Mas tem como, tá? Isso ficaria bem mais complexo, porque teria que fazer ainda uma subtração de áreas, mas é possível.